Sempre que discutimos o assunto da homossexualidade, uma das perguntas que é feita é acerca do desejo do ex-homossexual que se converteu ao cristianismo. Por exemplo, o fato de um ex-homossexual continuar sentindo atração por pessoas do mesmo sexo é um indício de que a sua conversão não foi genuína? Todo ex-homossexual convertido é caracterizado pela ausência total de desejos homossexuais? O desejo homossexual é pecado? Se você quer compreender este assunto, assista esse vídeo até o final. Necessário pensar, necessário pensar, necessário pensar. É necessário pensar. Quando tratamos sobre o pecado da homossexualidade, nós precisamos ter cuidado para não colocar este pecado em uma categoria diferenciada em relação aos outros pecados. Quando a Bíblia apresenta o pecado da homossexualidade, é sempre entre outros pecados. Então, a forma como lidamos com esses outros pecados nos ajuda também a lidar com a homossexualidade. Antes de tudo, nós precisamos fazer uma distinção entre conversão e santificação. A conversão é um ato que envolve arrependimento e fé, ou seja, o ser humano olha para os seus pecados e para a sua rebeldia contra Deus e sente pesar, sente também uma profunda necessidade de abandonar o seu pecado. Porém, ao mesmo tempo, ele se vê impossibilitado de fazer isso sozinho. Por isso, ele coloca a sua confiança e a sua fé em Jesus Cristo. Pois bem, o homossexual convertido, ele passa por essa etapa da sua vida de arrependimento e fé. Porém, após esta etapa, inicia-se a santificação, que é um processo que dura até o fim da sua vida. Então é na santificação que Deus pode agir de pelo menos duas formas. Deixe-me exemplificar com outro pecado. Imagine um homem que tem o hábito de trair a sua esposa e ele sente prazer neste hábito. Porém, agora ele se converte. Após a sua conversão, Deus pode trabalhar de tal forma na vida dele de que ele sinta nojo por aquilo que ele fazia e de que ele não sinta mais prazer em mulher nenhuma ou em cobiçar mulher nenhuma que não seja a sua mulher. Então este homem vai enfrentar outros desafios para a santificação, porém não o desafio do adultério, que era o problema dele antes da conversão. Porém, vamos pensar em uma hipótese B. Este mesmo homem pode se converter e lutar toda a sua vida contra este pecado do adultério. E estas duas possibilidades são possibilidades reais. O mesmo também acontece com o homossexual ou com qualquer outra pessoa que abandona o seu pecado. Em alguns casos, Deus tira do coração do homem todo o desejo de cometer o pecado, aquele pecado específico. E de tal forma, nós vemos isso em casos de homossexuais que depois que se converteram, constituíram família, se casaram, tiveram filhos e tiveram uma família muito abençoada. Mas também há casos de homossexuais que se converteram e que lutam constantemente contra este desejo, desejo homossexual. Em alguns casos, Deus permite que esse desejo seja completamente extinto e em outro, em sua santa sabedoria, ele permite que não, com fins proveitosos, que certamente ele sabe que é melhor para o ser humano. Então, neste caso, quando Deus não tira esses desejos completamente, o ex-homossexual tem que lidar com esses desejos pecaminosos. E isso não é fácil. Exige muito esforço, mas como eu disse, Deus não deixa o ser humano só. Ele luta conosco, ele fortalece, ele derrama sua graça sobre este homem que foi liberto do seu pecado. Então, um homossexual que se converte não deve se achar inferior a qualquer outra pessoa, porque sente desejos e luta contra desejos pecaminosos. Em Gálatas 5, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que a luta entre a carne e o espírito, ou do espírito contra a carne, é uma marca de todo cristão. Toda pessoa enfrenta esta luta. A diferença é apenas os inimigos. Alguns lutam contra a homossexualidade, outros lutam contra o adultério, outros contra a pornografia, outros contra a avareza e etc. Poderíamos multiplicar a lista de pecados. Lembremos de uma coisa: a tentação ou o desejo não é o pecado. O pecado é ceder à tentação e o desejo e praticar o ato. Entretanto, eu também não quero que o ex-homossexual se acostume com o desejo e que ache que o desejo é normal. Pelo contrário, ele deve evitar os desejos, ele deve evitar as situações que facilitem o pecado, tais como amizades, ambientes, sites e outras situações. Além disso, ele deve se fortalecer espiritualmente, clamar pela graça de Deus, pela misericórdia
misericórdia do Senhor e buscar a ajuda da sua igreja e também do seu líder. Em resumo, se você é um ex-homossexual que luta contra os desejos pecaminosos, algumas sugestões básicas para você. Em primeiro lugar, não se desespere. Você não é o primeiro e provavelmente não será o último a enfrentar esse tipo de situação, esse tipo de luta. Em segundo lugar, não lute sozinho. Coloque sua vida todos os dias nas mãos do Senhor. Há várias pessoas que já enfrentaram e lutaram esta batalha e venceram esta batalha, mas não venceram sozinhas, venceram confiantes na graça de Deus. Em terceiro lugar, busque a ajuda de alguém, alguém da sua confiança, alguém que seja sábio, maduro, uma pessoa de Deus. Uma sugestão, procure o seu pastor. Quarto lugar, não entre em um relacionamento heterossexual apenas na intenção de vencer a tentação homossexual. Isso pode atrapalhar o processo e pode ferir a pessoa com quem você se envolver. Ore e considere claramente a possibilidade do celibato. Quinto lugar, lembre-se de que Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, como diz Paulo, junto com a tentação ele nos dá o escape e ele também derrama a sua graça. E em último lugar, porém não menos importante, não alimente seus desejos pecaminosos, pois o desejo alimentado gera o pecado e o pecado consumado gera a morte. É necessário pensar.